Já estamos de volta com o MCA Notícias e a Câmara de Vereadores de Itajaí bateu recorde nas despesas com diárias entre os dias 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2014. A Casa desembolsou R$ 232 mil. Isso significa 12,5% a mais do que foi gasto em 2013. E quem está aqui comigo é a vereadora Ana Carolina, que levantou essa lebre toda lá atrás, querendo tudo isso em função da transparência que a vereadora solicitou para que os vereadores, os gabinetes, mostrassem suas despesas. Isso ela já vem solicitando já há algum tempo. E em função disso chegamos a esses números que estão sendo apresentados aí pelos jornais, e eu tive acesso, através do seu gabinete, às informações bem mais detalhadas, não só das diárias, mas de outras despesas, como, por exemplo, a vereadora, a Neuza Girardi, que teve um gasto de quase 8 mil e alguns entre telefone fixo e telefone celular do período de 1 ano. Eu gostaria que a senhora falasse, contasse para a gente como se chegou a esse ponto dessa matéria. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente. A gente não sabe ainda se é bom dia ou boa tarde, mas um oi para todos. Joaquim, para mim é um prazer, porque na verdade eu como vereador em 2013 fiz um requerimento pedindo que o presidente da época, o vereador Oswaldo Guerni, fizesse detalhado os gastos de cada vereador. O site institucional da Câmara de Vereadores faz um valor total e eu não achava justo. Porque o político, assim como tem qualquer outra profissão, tem o que trabalha mais e o que trabalha menos, o que evita gastar, e eu era uma delas. Então eu não queria cair na vala comum do povo, eu queria que eles notassem que eu estava me esforçando para fazer meus 4 anos direito. Então eu fiz um requerimento, foi votado por unanimidade entre os vereadores, mas o vereador Guerni simplesmente não aplicou. Ele na época presidente da Casa. Era presidente da Câmara de Vereadores. Agora é interessante que houve um consenso, unanimidade dos vereadores, para que essas despesas, de um modo geral, do gabinete fossem detalhadas no portal da transparência. E isso não aconteceu. A vereadora continuou insistindo. Eu continuei insistindo através de ofício, questionando o porquê de não fazer, mas ele não me respondeu e disse para mim que falava comigo só através do Ministério Público. Quando passou 1 ano, eu fiz novamente o requerimento, foi novamente votado por unanimidade. Todos os vereadores me parabenizaram pela iniciativa, principalmente porque era um ano de eleição e vários vereadores ali saíram como candidatos e gostariam de mostrar a lisura no processo. Inclusive o presidente da Casa foi votado e também não teve retorno. Então eu resolvi promover uma ação judicial, uma ação de obrigação de fazer contra a Câmara de Vereadores de Itajaí e pedi então que o juiz determinasse que fosse os 2 anos, a partir daquele mesmo período de 2013 para cá, todos os gastos da Câmara. Em sede de tutela antecipada, que é uma liminar em caráter de urgência, o magistrado entendeu colocar a partir de agora. Então, agora mudou também, teve novas eleições na Câmara, hoje eu sou vice-presidente, sentei com o vereador e o presidente Pissetti e ele já determinou que a Casa, no prazo judicial, não colocasse apenas os gastos daqui para frente, mas também aqueles de 2 anos para trás, para que a comunidade tivesse totalmente consciência que tem um vereador que tem alguma falha, algum desvio ali e precisa mostrar isso para a comunidade precisa saber quem é essa pessoa. Eu estava fazendo umas continhas desse valor, se a gente divide ele por 12 meses, dá em torno de R$ 19.300 as despesas com diárias. Se dividir pelo número de vereadores, dá uma média mensal de R$ 920. Não é um valor tão exagerado? E por que está gerando toda essa polêmica? Na verdade, assim, o valor pode até não ser exagerado no teu ponto de vista, no meu é. 3 diárias de um... Mas eu posso te dizer com bastante tranquilidade, porque eu me ausentei na Câmara de Vereadores, só me faltei 2 sessões justificadas que foram descontadas do meu salário. Então eu sei exatamente quem viajou e quem não viajou. E posso dizer para os senhores que não foram os 21 vereadores que viajaram. Né? Isso se concentrou em um grupo de vereadores protegido pelo seu presidente na época. Em 2013 aparece nesses relatórios, inclusive o que eu recebi, aparece, e na matéria também, o Oswaldo Guerni, presidente, como sendo o que mais gastou. Em 2014... o vereador José Ferreira foi o que mais viajou e teve um gasto maior. É o que aparece na matéria. Não estamos falando nada aqui fora do normal. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o vereador José Ferreira sobre esse assunto. E ele disse o seguinte, né, que entre os gastos, na opinião dele, ele teve que ir para Brasília e citou o motivo pelo qual ele foi fazer essas viagens. Né? E ele diz o seguinte, que muitas vezes o vereador que mais gasta é aquele que porque está trabalhando, está correndo atrás
de trazer recursos para o município, ele citou os recursos que ele foi atrás, de obras, etc, etc. O que a senhora teria a dizer sobre isso? Bom, eu não assisti o que o vereador José Alversino falou, também não quero centralizar a opinião só nele, né? Essa a ideia, porque ele não foi o único que gastou, mas eu acho e notei que nenhum vereador trouxe algum resultado positivo de Brasília. Eu acho que alguns trabalhos que alguns vereadores disseram que assumiram na Câmara de Vereadores é trabalho de prefeito, é trabalho de secretário, não é trabalho de vereador. É deputado estadual, deputado federal, não é trabalho de vereador. E as diárias não são somente para Brasília, são para Belo Horizonte. Teve diária para o Ceará, teve diária para Curitiba. Para Curitiba mesmo me chateia, porque não é, tá aqui pertinho, não tem essa necessidade. Então, alguns foram cursos para aperfeiçoar os vereadores. E alguns cursos, eu posso dizer de primeira mão, que a gente tem que desconfiar, porque é vereador que não pode mais se defender, porque não está mais entre nós, eu não posso fazer isso também, mas que estava fazendo um curso de aperfeiçoamento em licitação. Gente que a gente sabia que não fazia, não utilizava disso. Então, mas são outras situações que agora, na liderança frente à mesa diretora, junto com o vereador Pissetti, nós estamos fazendo um levantamento. Já soube que alguns casos estão sendo investigados, inclusive pelo Ministério Público. Eu e o vereador Pissetti já sentamos também e baixamos uma resolução que ainda não veio à votação, não foi conversado com os senhores vereadores, mas é para tentar evitar esse tipo de problema. Sim. Evitar ao máximo, não ficar só a critério do presidente, quem pode e quem não pode. Tudo isso está sendo passado e vai ter que ter uma verificação pessoal do controlador da Câmara de Vereadores para dizer se é justo ou não, se o curso é necessário ou não, se pode ser feito ou não, para não ficar mais solto dessa forma. Uma viagem quando você vai a Brasília ou a Florianópolis, ou enfim, que precisa ficar para uma discussão de alguma coisa ligada ao benefício do munícipe, eu particularmente entendo que isso deve ser considerado a despesa. Não estou dizendo os excessos, deixar bem claro, é o trabalho do vereador. Uhum. Agora, eu particularmente não concordo com o vereador receber diárias para ele fazer curso. É qualificação pessoal dele. Eu concordo contigo. Sabe? Eu concordo contigo. Se vai fazer curso, se vira. Apesar assim, Lacerda, que a lei permite. Não, eu não estou entrando nessa. Que fique bem claro que tudo que foi feito ali não foi fora da lei. Legal, mas não é moral, é a minha opinião. Daí vai de cada pessoa. Não, ninguém fez nada fora da lei, deixa bem claro. É isso que a comunidade tem que entender também. A ideia também de demonstrar esses gastos é para que os vereadores agora se sintam um pouco mais acuados na hora de fazer alguma coisa. Porque a gente fala muito da diária, mas me assustou muito o telefone. Eu sou uma pessoa que uso muito o telefone da Câmara de Vereadores. Teve um mês em que a senhora é citada, porque gastou mais. Não. A senhora que me falou. Não. Telefone não. O mês que eu gastei mais e que me assustei foi o mês que eu usei pro movimento Mais Ciclovia, que foi impressão. Foi impressão, não foi telefone. Foi impressão? Foi impressão. Então, tá bom, mas foi impressão do abaixo-assinado. Abaixo-assinado, impressão e matéria de expediente. Abaixo-assinado, que eu imprimi muito, né? É fotocópia, porque todas as assinaturas que eu dei para o senhor prefeito, que foram cerca de 14 mil, aquelas folhas todas eu tenho cópia para mim. Entreguei para ele e fiz cópia. Então é folha pra caramba. Foi o mês que eu mais gastei, que o meu custo foi de R$800, mas foi uma atividade política justificável. Ponto. Né? Agora, o que me assusta é ter vereador que todo mês gasta R$1.000 de telefone. Eu uso muito o telefone, eu tenho um telefone meu particular e um da Câmara de Vereadores. Eu utilizo muito e gasto R$300 por mês. Então, eu não sei como é que uma pessoa consegue gastar 1.000, como teve gente que gastou mais. Então, isso a gente pede agora... Não só no celular, mas no fixo também. No fixo também. Então, claro que a gente não pode restringir tanto assim a atividade parlamentar, mas a Câmara, ela tenta botar um limite para as pessoas. Com certeza. Então, assim, R$300 até 500 de telefone. A Câmara não consegue fazer um plano em que esses valores possam ser reduzidos junto com uma operadora? Eu tenho certeza que o valor é reduzido com a operadora, porque são 21 vereadores no mesmo plano. Imagina o custo disso daí. Chegar nesses valores... Não, hoje a gente não paga mais um minuto, a gente paga só a ligação, né? Então não é algo que eu entendo como justificável. Mas agora que a população sabe, cada um pode procurar o vereador, pode questionar, ver se ele tem alguma resposta plausível. O mês que eu mais gastei, que foi esse R$800, que foi acima da minha média, que a minha média eu não lembro quanto é que é, mas foi acima, foi realmente o mês de maio. Foi realmente mês de maio, foi por conta do movimento Mais Ciclovia, aqueles 20 dias de trabalho. Agora, as pessoas que me questionaram, eu posso falar. Então, para os outros vereadores, elas também vão questionar, eles vão ter os motivos deles, mas eu acredito que isso não é só para cobrar o que foi, é para evitar o que vai vir. Sim. Por exemplo, para que o telespectador ele entenda um pouco dessas despesas. Eu ontem... Se não me engano, foi ontem que eu estive no seu... Não, ontem a senhora não estava lá, na terça-feira. Eu estive no seu gabinete, quando a gente conversou sobre alguns assuntos
a senhora me falou, a gente acabou falando sobre esse assunto que estamos discutindo aqui, e a vereadora já de imediato me forneceu cópia de tudo que tinha lá, 2014, 2013. As fotos, as fotocópias que foram tiradas, né, xerox, para ficar mais popularmente, né, esse custo é agregado ao seu gabinete. Não é isso? Sim, pois é. Então, para o nosso telespectador entender, muitas vezes ele chega lá e a vereadora, se eu estiver errado, a senhora me corrija. Sim. A vereadora precisa resolver um problema para esse munícipe que foi lá, falar com o secretário. A senhora vai pegar o seu telefone, por exemplo, e vai fazer essa ligação para atender a necessidade dele. Sem problema algum. Isso está dentro do custo que a senhora apresenta. Isso é atividade normal. Sim, atividade normal. Não pode bater papo, conversar fiado, essas coisas. Seria isso? Eu só acho Xerox que a pessoa tem que passar muito tempo no telefone para gastar R$1.000 de telefone. É isso que eu digo. Eu acho que extrapola a atividade parlamentar. Eu atendo a imprensa e ligo para a imprensa do meu telefone. O meu telefone fica ligado 24 horas. Às vezes ligo às 7 da manhã, às vezes ligo às 10, às vezes eu mesmo ligo. Mas é pertinente a condição de vereador. A gente tem que estar à disposição da comunidade. E da imprensa, que também faz parte de divulgar tudo isso que vem acontecendo. Então, o vereador ele tem o salário dele fixo. E ele não paga os 3 assessores que ele tem, do qual ele indica. São pessoas da minha confiança. Sim. A gente ganha a impressão, se eu precisar tirar o xerox, eu saio do meu gabinete e vou até o xerox, vai na minha cota, não tem problema nenhum. A gente ganha um telefone celular, que a Câmara fala a média de custo, aí a gente sabe que é R$350, está dentro da normalidade pelos outros anos, né? Fora isso, a gente tem que analisar caso a caso. O telefone do próprio gabinete também não é custo do vereador, é pago pela Câmara de Vereadores. A impressão da máquina, da impressora do gabinete e também do xerox que eu falei. Então, esses custos, a Câmara arca para o vereador. Que é o não sai do bolso do vereador. Certo. Então, como não sai do bolso do vereador, a gente tem que tentar dar uma amenizada e caso a gente ultrapasse esse valor, a gente tem que justificar. O correto é o RH da Câmara chamar o vereador, né? A administração chamar o vereador. Poxa, vereador, esse mês o senhor extrapolou, aconteceu alguma coisa? Se for da atividade, se for inerente à atividade do vereador, beleza. Agora, se não foi, era obrigação sim de ter chamado a atenção daqueles vereadores na época. Então, o problema é que esses cargos são cargos comissionados, eles são ligados direto à presidência, e daí as pessoas que extrapolaram também eram ligados direto ao presidente e acabou nisso. Agora, a senhora citou o negócio aí dos 3 assessores. Eu queria lhe perguntar, se é folclore ou é boato, essa história que tem vereador aí que divide salário de assessor. Você já ouviu falar alguma coisa? Isso é folclore, né? Eu já ouvi falar. É folclore? Eu já ouvi falar, mas folclore, eu vou ser bem sincero contigo, Lacerda. Né? Essas informações, elas não chegam para mim de forma mais robusta. As pessoas não gostam de falar para mim. Isso é fofoca mesmo, né? Isso é fofoca, né? Se eu souber e eu tiver como provar com certeza disso, não tem problema algum de fazer encaminhamento para o Ministério Público. Eu acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha a pessoa se prestar esse papel, tanto ao vereador quanto ao assessor, porque deveria denunciar. Tá? A Câmara ela assinou um TAC junto ao Ministério do Trabalho alguns anos atrás, e inclusive os assessores hoje eles têm que ter faculdade. Se eles não tiverem faculdade, eles têm que estar cursando uma faculdade que finalize até terminar o trabalho do vereador, quer dizer, dentro desses 4 anos, né? E isso só acontece em Itajaí. Isso só aconteceu por Itajaí porque já tinha muitos problemas lá na frente. Então é para ser. Eu, particularmente, meu gabinete, ele é um gabinete que eu quis fazer ele profissional. Tenho um assessor de imprensa para poder divulgar o nosso trabalho, tenho uma advogada comigo também. E teve uma pessoa que trabalha com assistência social, que é o que lida assim com o povo. Então acho bonito isso. Poder dizer que é um gabinete profissional e não só alguém que pegou na mão durante a eleição ou que vai dar muito voto na família. É isso que faz a diferença do vereador. Agora, para encerrar, a senhora está satisfeita com essa situação atual, já que a senhora levantou isso lá atrás, da forma que está sendo conduzido pela mesa diretora agora, essa transparência teve que ser agora uma decisão judicial para que a coisa se tornasse mais pública, mas o que está sendo conduzido com a senhora como vice-presidente e o presidente Luiz Carlos Picchetti? É assim, Está dentro daquilo que entende como correto? O magistrado deu prazo de 60 dias para a Câmara fazer, está tudo dentro dos conformes. O próprio presidente me chamou e disse que não precisaria manter o processo, que ele ia colocar os 2 anos atrás, que não havia problema nenhum para ter esse tipo de transparência que já deveria ter acontecido. Eu não me sinto satisfeita, Lacerda, porque eu não gosto de ver isso. Não gosto. Se não fosse feito esse jogo todo político contra a oposição lá em 2013...
muito dinheiro ia ser economizado, essa impressão que a comunidade tem dos políticos seria diferenciada. A ideia que eu tinha proposto não era para massacrar ninguém. E eu tive que insistir por 2 anos aguardar, depois entrar na justiça contra a casa que eu próprio trabalho. As pessoas olham o agente político como todo mundo fosse ruim e não é verdade. Então eu não queria ter passado por todo esse processo. Mas justifico que isso só tem um culpado, que era a mesa diretora na época, que poderia ter feito isso. De repente, se lá na frente ele já soubesse que essa despesa está lá, eles iam recuar, não iam abusar tanto de algumas coisas. Mas aconteceu, foi feita justiça, eu espero que essa medida sirva e que vai servir com certeza para os próximos vereadores que vierem aí. Vereadora, muito obrigado por estar aqui no MCA Notícias, trazendo informações e sempre à disposição. Eu agradeço também e digo para todos que quem tiver alguma dúvida referente a isso pode ir até o meu gabinete, não precisa nem fazer nenhum requerimento lá na Câmara, enquanto isso não tiver no portal da transparência. Mesmo assim, é nossa obrigação divulgar, vocês ficam muito bem à vontade. Uma boa tarde a todos vocês. Obrigado, vereadora.